Olá, turma do sexto ano, vamos à nossa aula de história dessa semana. Muito bem, na aula passada eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre povos germânicos. Nem todo mundo entregou, eu ainda quero receber, mas vocês puderam, através da pesquisa, compreender alguns povos que existiam próximo ao povo romano e por que eles eram chamados de bárbaros e coisas do tipo. Muito bem, vamos lá. Nós vimos, que o Império Romano ficou muito grande, grande demais para conseguir ser administrado. E como ele não conseguiu mais se expandir, começou a faltar escravo. Como escravo era a base da economia, sem escravo a economia enfraqueceu. Com a economia enfraquecida, os impostos diminuíram. Com a diminuição dos impostos, ficou mais difícil pagar o salário dos soldados que protegiam as fronteiras. Resultado: o contingente de soldados ou diminuiu ou em determinadas áreas de fronteira não tinha mais proteção. Resultado: facilitou demais que ocorressem as invasões germânicas, como vamos ver agora. Com dificuldades para defender suas fronteiras, os governantes romanos promoveram acordos com líderes dos povos germânicos, que ocupavam territórios do Império no norte da Europa. Nesses acordos, os romanos permitiam a ocupação de seus territórios desde que os germânicos protegessem as fronteiras, evitando que outros povos os invadissem. Diante dos problemas para manter seu exército, os romanos também passaram a recrutar soldados germânicos, que chegaram a ocupar diversos postos de comando. Entre as principais medidas adotadas pelos romanos para contornar a longa crise pela qual passava, está a do imperador Teodósio, que no ano de 395 dividiu o território em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Com essa medida, Teodósio pretendia facilitar a administração do grande império. Aí vemos, uma primeira ideia: dividir o império que era muito grande em dois: Ocidente, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Com isso ficariam duas cidades para administrativas e dois imperadores cuidando dessa situação, um para o Império Romano do Ocidente e outro para o Império Romano do Oriente. Muito bem, continuando. Se obter sucesso com essas estratégias, os romanos sofreram cada vez mais com invasões de outros povos, que aos poucos dominaram grande parte de seu território. Consequentemente, em 476, a cidade de Roma, capital ocidental, lembrando, como ocorreu uma divisão do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, esse aqui, o Império Romano do Ocidente, teve como capital, manteve Roma, enquanto o Império Romano do Oriente, ele tinha a cidade de Constantinopla como cidade principal, como capital. Resultado: o Império Romano do Ocidente caiu, se acabou. Enquanto que o Império Romano do Oriente durou mais quase 1000 anos, se eu não me engano. É o que vamos ver, ó. Consequentemente, em 476, a cidade de Roma, capital ocidental, foi conquistada e saqueada por um grupo de invasores germânicos, que puseram então o imperador Rômulo Augusto, que depuseram, Essa conquista representou o fim do já enfraquecido Império Romano do Ocidente, possibilitando, ao longo dos séculos seguintes, o surgimento de outros reinos germânicos. Veja aqui, eles vieram, atacaram, tomaram tudo, tomaram Roma, e, com isso, todo o Império Romano do Ocidente foi desfeito e surgiram vários reinos menores. São reinos germânicos, que misturavam tanto povos germânicos como romanos. E ocorreu também digamos assim, um êxodo urbano, onde as pessoas começaram a sair das cidades e foram voltando para o campo. A gente vai ver isso mais para frente e o quanto isso foi importante.
Muito bem. Já o Império Romano do Oriente, que tinha como capital Constantinopla, ele aguentou, porque é uma posição geográfica, ela tinha bastante lucro e tinha como se defender. Muitas vezes ela se defendia na base do dinheiro. Como? Quando eles vinham atacar, como Constantinopla era muito rica, Constantinopla pagava uma grana e os caras iam embora. Não atacava a cidade. Mas isso não durou para sempre, como a gente vai estudar mais na frente. Mas por enquanto vamos continuar aqui com os reinos germânicos. A formação dos reinos germânicos em território antes dominado pelo Império Romano do Ocidente ocorreu com a fusão de elementos transmitidos pela sociedade romana e pelas sociedades germânicas. Dessa maneira, ficaram conhecidos também como reinos romano-germânicos. Os povos germânicos apresentavam muitas diferenças entre si, embora houvesse semelhanças em sua organização social, política e econômica. Algumas dessas características formaram a base dos reinos germânicos. Uma dessas características era o próprio idioma. É por isso que lá, vários países possuem idiomas tão diferentes uns dos outros, mesmo sendo países pequenos do tamanho de estados aqui do Brasil. Vamos ver como ficou. No início do século VI, tinha o reino dos francos, reino dos burgúndios, reino dos visigodos, dos suevos, dos ostrogodos, dos lombardos e de vários outros. Ou seja, eles dividiram esse território. Pelo visto, os maiores são dos visigodos, dos francos e dos ostrogodos. Mas como é que esses povos germânicos se comportavam? Bem, da pesquisa, né, que foi deixada, vocês viram. Mas vamos ver aqui um pouco mais. De maneira geral, os povos germânicos eram patriarcais, quer dizer que era o homem como líder. Assim, as principais decisões eram tomadas pelo chefe de cada família. Os germânicos não costumavam se organizar em um estado com poder centralizado, exceto em períodos de guerra, quando um chefe era escolhido para coordenar um grupo de guerreiros, comitatos. Os guerreiros que compunham o comitatus deviam jurar fidelidade a esse chefe, assim como o chefe deveria jurar sempre defender os guerreiros. As leis que regiam as sociedades germânicas tinham como base seus costumes e eram transmitidas oralmente e não por meio da escrita. A religiosidade. Os povos germânicos eram politeístas, que significa o quê? Acreditavam em vários deuses. Ou seja, acreditavam em vários deuses. Além disso, praticavam cultos de adoração às forças da natureza. Porém, no início do século VI, época de formação dos primeiros reinos germânicos, o cristianismo passava por um processo de crescimento, ampliando a sua difusão, ampliando ainda mais sua difusão por diversos territórios. Dessa maneira, após a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica se tornou uma instituição poderosa, exercendo grande influência entre os reinos germânicos. Para se ter uma ideia, foi mais ou menos assim. Tudo de Roma tecnicamente acabou. O Império Romano, as escolas romanas, tudo isso foi meio que destruído, mas a Igreja Católica, como instituição, permaneceu. Ela acabou sendo uma das pouquíssimas coisas que se mantiveram depois do ataque desses povos germânicos. E, com isso, mais e mais pessoas se ligaram à sua religiosidade, tornaram-se fiéis por acreditarem nessa salvação. Afinal, como eles procuravam um porto seguro e a única coisa que relembrava seu a antiga situação desses povos era a igreja, mais e mais desse povo foi se ligando à igreja. Com isso, o cristianismo foi ficando cada vez maior e mais poderoso. Aí, por causa disso, ele começou a exercer influência entre os povos germânicos também. Muitos se converteram e fizeram uma espécie de aliança entre o poder católico e o poder desses reinos germânicos, que é um assunto que vamos ver mais na frente. Por enquanto, né, temos essa atividade aqui
a página 282 e 283. E vamos continuar. Nós vimos, né, que o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, se acabou, né? Foi dividido e diversos reinos germânicos surgiram. Porém, o Império Romano do Oriente teve uma história diferente. Vamos ver. Na parte oriental do Império, também conhecido como Império Bizantino, houve um grande desenvolvimento do comércio que contribuiu para o crescimento de diversas cidades, como Antioquia, Alexandria, Niceia e Constantinopla, a capital do Império do Oriente. Essas cidades tinham uma ampla rede de construções que serviu a seus habitantes, como teatros, circos, banhos públicos, hipódromos e igrejas. Lembrando que hipódromo é local onde ocorrem corridas de cavalos. Constantinopla, que era a capital, era um dos maiores e mais importantes centros comerciais da Idade Média. A cidade era habitada por pessoas de diferentes origens, como árabes, venezianos, genoveses, gregos e romanos. Havia um grande fluxo de pessoas na cidade, pois viajantes de diversas regiões iam a Constantinopla com o objetivo de vender e comprar mercadorias. A localização da cidade, na divisa entre a Ásia e a Europa, privilegiava as trocas comerciais, pois pela região passava grande parte das rotas de comércio marítimas e terrestre entre esses dois continentes. Assim, muitos mercadores percorriam essas rotas trazendo do Oriente produtos como pedra preciosa, seda, especiarias e porcelanas, e levando para lá produtos como prata, chumbo, vinhos, azeites e frutas secas. Para vocês terem uma ideia melhor como era esse posicionamento, vamos ver esse mapa aqui. Muito bem, tá vendo aqui, ó? Tudo que é verdinho é Império Romano do Oriente. Tá vendo aqui Constantinopla, como a gente não pode dar mais um que isso, a gente vê aqui que ela é bem num istmozinho, né, ó? Bem numa região onde se liga o Mar Negro ao Mar Egeu, que consequentemente é o Mar Mediterrâneo. E fica desculpa. Ela ficava num ponto estratégico tanto terrestre como marítimo. Era passagem obrigatória de rota comercial. Como era uma passagem obrigatória, acabava que gerava muito lucro para a cidade. E esse lucro era usado para melhorá-la e ampliá-la, e fortalecê-la e protegê-la dela de ataques de outros povos. Continuando. Influências culturais. Além de privilegiar trocas comerciais, a localização geográfica do Império Romano do Oriente favoreceu o intenso intercâmbio cultural com outras regiões. Os bizantinos foram amplamente influenciados pelas culturas greco-romana, persa e chinesa. O ensino das crianças de famílias de elite, por exemplo, tinha como base principalmente autores clássicos gregos. Além disso, eles herdaram do grego o idioma, adotado oficialmente no século VII. Dos romanos, os bizantinos herdaram a organização do Estado e a maneira como as cidades eram estruturadas, tendo como inspiração a cidade de Roma. Das civilizações orientais, os bizantinos herdaram o uso da seda, o apreço pela decoração e as influências na arte em geral, em especial na arquitetura. No caso aqui da arte bizantina, grande parte do que conhecemos atualmente sobre a arte bizantina está relacionada à temática religiosa.
Diversas manifestações artísticas produzidas no Império Bizantino, como esculturas, pinturas, mosaicos, iluminuras, construções arquitetônicas e produções literárias, refletiam a influência da religiosidade cristã. A exaltação de seus imperadores também era frequente, expressa na arte bizantina, apresentando-os como mediadores entre os seres humanos e Deus. Tanto os líderes da igreja como os do Estado costumavam financiar diversos artistas, para que eles promovessem suas imagens por meio da arte. Assim como os demais aspectos da cultura, a arte bizantina foi influenciada por diferentes civilizações ocidentais e orientais. Em termos de originalidade, a arquitetura foi um dos destaques da arte bizantina. Sua construção costumava ter linhas curvas e incluíam grandes cúpulas, como é o caso da Basílica de Santa Sofia, que ficava em Constantinopla, agora é chamada de Istambul. Essa abóbora aqui e essas menores são gigantescas, e quando você entra, a diferença da altura é tão grande que causa um certo, digamos assim, um ar de que você está olhando para o céu quando olha para essa cúpula, de tão grande e tão imponente que ela é. Ao mesmo tempo que ela foi construída há tanto tempo, e não se sabe ao certo como é que esses caras conseguiram manter essa cúpula, porque ela já aguentou terremotos, guerras, invasões e continua firme e forte em pé. E é um dos exemplos da arquitetura bizantina. Muito bem. O direito romano. Nós vimos, que o Império Romano tinha uma série de leis escritas que foram sendo desenvolvidas durante toda a sua história, com a participação ora dos plebeus, ora não, e por aí vai. Com isso tira o chamado direito romano, né? Só que esse corpo de direito civil, que a gente vai ver daqui a pouco, ele é criado em Constantinopla a partir dessas leis criadas em Roma. Vamos ver. Direito romano. O conjunto de leis que deu origem ao direito romano começou a ser desenvolvido no século V a.C. Por submeter todos os habitantes do território dominados ao mesmo conjunto de leis, o direito romano contribuiu para manter a unificação do vasto Império Romano, além de facilitar a administração do Estado. Para melhor organizar as leis, eles regiam o Império Romano do Oriente. O imperador Justiniano promoveu uma compilação de todas as leis romanas existentes, até então em um único documento, o Corpo do Direito Civil. Além disso, novas leis foram criadas e incluídas nesse documento, aprimorando o sistema jurídico do Império. Esse Corpo de Direito Civil, acreditem ou não, ele influencia até hoje nas nossas leis. Ao longo dos anos, o Corpo do Direito Civil influenciou a criação do Código de Leis de diversos países, incluindo o Brasil, tornando-se uma das bases do direito moderno. Entre as principais características do direito moderno que foram herdadas do Corpo do Direito Civil, destaca-se a universalidade do direito romano, o que significa que suas leis podiam facilmente ser aplicadas em diferentes casos em diversas regiões. A prática de interpretar a lei de acordo com cada caso julgado garantia mais flexibilidade às decisões tomadas nos tribunais. Além disso, houve a redução da quantidade de leis, bem como o direcionamento para assuntos mais relevantes. A formação de ações judiciais e a monopolização da criação e ampliação das leis do Estado, centralizado e burocrático, foram outros atributos legados ao direito moderno. Muito bem, com isso temos essa atividade da página 287 e vamos encerrar a nossa aula. Então, revisando aqui o que vai ser a agenda, vamos lá. A agenda será página 282, 283,
e 287. Não se esqueçam de anotar e responder e enviar o mais rápido possível, ok? Muito bem. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.